Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao Pensando Matema. Eu sou o Marcelo e estou aqui hoje para dar algumas dicas de matemática para você, tá? Vamos lá, então. Vamos pensar em divisores primeiro. Por exemplo, na divisão de 8 por 2, eu obtenho como quociente o número 4 e o resto dessa divisão é nulo. A divisão é chamada divisão exata. Nesse sentido, o número 1, por exemplo, só tem um divisor, que é ele mesmo, o número 1. Então, eu vou escrever aqui, divisor do número 1, quem que é? Apenas ele. Quem são os possíveis divisores do número 2? Os divisores de 2 são o número 1 e o número 2, claro. Se eu dividir 2 por 1, eu tenho como resultado o número 2. Resto nulo. Se eu dividir 2 por 2, eu tenho como resultado o número 1. Resto também nulo. Divisores do número 6. Quem são eles? O número 1, o número 2, o número 3 e o próprio número 6. 6 dividido por 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 6 dividido por 6 dá 1. Em todos esses casos aqui, a divisão apresenta um resto nulo. Então, o 1, o 2, o 3 e também o 6 são ditos divisores do número 6. Tá legal? Muito bem. Depois de divisor, a gente podia falar de um conceito que em matemática aparece a todo momento, que é o conceito de número primo. Tá? O número primo para a gente vai ser aquele número que apresenta dois divisores naturais. Exemplo de número primo: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. O 2 tem apenas dois divisores naturais, o 1 e o próprio 2. O 3, o 1 e o 3. O 5, o 1 e o 5 e assim por diante. Por isso muita gente fala, número primo é aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Tudo bem? Depois de número primo, a gente pode falar dos múltiplos. Múltiplos. Como a gente consegue obter os múltiplos de um número? O processo para te obter os múltiplos de algum número natural é o seguinte: basta que tu multiplique esse número natural por cada elemento do conjunto dos números naturais, tá? Quem é o conjunto dos números naturais? Lembra do conjunto que tu aprendeu, que é o conjunto da contagem? Olha só, desde pequenininho tu já sabe isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... infinitamente. Esse conjunto possui um menor elemento, que é o 0, mas não possui um maior elemento. É um conjunto que possui infinitos elementos, tá? Então, os múltiplos de 2, vamos fazer um exemplo aqui. O que seriam os múltiplos de 2? Seriam os resultados da multiplicação. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E assim por diante. Tu tem aqui os primeiros múltiplos do número 2. Múltiplos do número 3. Da mesma maneira, basta tu repetir esse procedimento. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2 e assim por diante. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, muito bem, estão todos aqui. Múltiplos de 2, múltiplos de 3. Agora, o MMC. O que é o MMC? O MMC, cuja sigla significa mínimo múltiplo comum, pode ser pensado quando as coisas acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, conjunto dos múltiplos de 2. Conjunto dos múltiplos de 3. E a pergunta: existem elementos que pertencem ao mesmo tempo ao conjunto dos múltiplos de 2 e ao conjunto dos múltiplos de 3? É claro que existem. Olha só, o 18 ele é múltiplo de 2? Sim.
E é múltiplo de 3 também, tá aqui N. Deixa eu ver o 12. O 12 é múltiplo de 2? É. É múltiplo de 3? Sim. Mas a pergunta é, qual é de todos aqueles múltiplos que são comuns a 2 e a 3, qual é aquele que é o menor de todos os múltiplos? E se a gente olhar aqui nessa lista, a gente vê que o 6 é o menor de todos os números, que é também múltiplo de 2 e de 3. Tudo bem? Agora, toda vez que tu for fazer um cálculo do MMC, será que tu tem que fazer uma lista de todos os múltiplos? Ou de um grande número de múltiplos para te poder perceber qual é o menor entre eles? Lógico que não. Tem algumas regras que podem te ajudar. Por exemplo, se eu quiser descobrir o MMC, mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 9. Vamos lá, MMC entre 4 e 9. Uma alternativa para eu não ter que fazer essa lista dos múltiplos é eu fazer o processo da fatoração. Lembra da fatoração? Olha só, 4 e o 9. O que tu vai fazer aqui? Tu vai dividir tanto o 4 quanto o 9 apenas por fatores primos. Por esses aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ao esgotar a divisão pelo primeiro primo, só então tu passa para o segundo primo. Depois disso para o terceiro e assim sucessivamente. Dá para começar dividindo o 4 ou o 9 pelo primeiro primo, que é o 2? Pode ser sim. 4 é par. 4 dividido por 2 dá 2. O 9 não dá para dividir, ele é ímpar. Então, ele permanece aqui. Ainda há algum número que eu consigo dividir por 2? Sim. O próprio 2. 2 dividido por 2, eu tenho 1 aqui. E o 9 acaba se repetindo. Bom, já esgotamos o número 2. Qual é o próximo número primo? Olha aqui. 3. Posso dividir 9 por 3? Lógico que sim. 9 dividido por 3 dá 3. E agora, 3 só dá para dividir por 3. Então, o resultado vai ficar 1 aqui. Os números em preto, eles são os nossos fatores primos. Tá? E o que é o MMC entre o 4 e o 9? O MMC vai ser a multiplicação de todos esses fatores primos. Então, agora eu vou pegar o 2 vezes o 2, vezes o 3, vezes o 3. 4 vezes 9, 36. Assim, tu obtens o MMC. Tudo bem? Tchau para vocês.